Fala galera, beleza? Estamos aqui de novo para mais uma aula, matemática no Enem, função do primeiro grau e equação do primeiro grau. Na aula 1 e na aula 2 eu deixei duas listinhas nas descrições dos vídeos e agora nós resolveremos as questões. Estão preparados para confrontarem suas resoluções? Prestarem atenção nos macetes, nas regrinhas básicas? Então, vamos nessa, moleque! Sendo assim, vamos começar resolvendo a questão da aula 1 sobre equação do primeiro grau. Você vai encontrar essa lista, pessoal, lá na descriçãozinha do vídeo. Sabe quando está o vídeo lá, aula 1? Na descrição do vídeo tem 3 listas. Uma que era só para praticar o conceito de equação, que a gente já tinha apresentado no vídeo. Outro para interpretação algébrica e uma outra lista que era sobre duas questõezinhas do Enem que envolvem a equação do primeiro grau. Claro, alguns critérios de proporcionalidade também são adotados, mas a ideia é te ajudar na interpretação algébrica resolvendo com métodos de equação do primeiro grau, ok? Então, dá uma olhadinha lá, é a primeira questão. Eu coloquei uma questão de 2009, outra de 2010, porque vocês vão perceber que 2009, 10, 11, 12 está recheado de equações e de questões com proporcionalidade, beleza? Então, resolvendo a questão número 1, dá um pause no vídeo, relê a questão, confronte sua resolução com a minha e vamos nessa, tá bom? Prosseguindo, então resolveremos a primeira questão da lista 3 da aula 1. Vai lá no nosso roteiro de aulas, vocês verão a aula 1, falo lá da equação do primeiro grau e tem 3 listas de exercícios para vocês praticarem lá. Tem a lista de equação, tem a lista de interpretação algébrica e tem 2 exercícios do Enem. E nessa primeira parte nós falaremos dos 2 exercícios do Enem e utilizaremos a equação do primeiro grau para realizarmos as resoluções. Preparado? Dá uma lidinha então aí, ok, no exercício, dá um pause no vídeo. Para quem não fez a lista, é esse exercício que vai ser abordado, tá lá na aula 1, vale a pena ver a aula 1 também, para conferirem as propostas e as discussões daquele vídeo. Na descrição do vídeo tem, pessoal, informações importantes com 3 listas para vocês praticarem, tá bom? Não percam essa oportunidade, hein? Então vamos lá, dá um pause no vídeo e a gente já volta com a resolução, ok? Bom, isso aí, galera. Lendo o exercício, o que dá pra gente entender? Que existe uma organização de uma festa e que 50 pessoas pagaram uma quantia e ainda faltou um valor para complementar o orçamento, né? A festa ela ficava R$510 mais cara. Aí decidiu-se então entrar mais 5 pessoas, como é que foi? 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo, então tá aqui essa informação para vocês, ó. 5 pessoas novas haviam ingressado no grupo. É como se você tivesse passado agora no vestibular, 50 pessoas resolveram fazer uma festa e R$510 faltavam para fazer a festa. Mais 5 pessoas depois ficaram sabendo que foram aprovadas também, porque estavam na lista de espera, e resolveram participar da festa de comemoração. E se passarem, me chama que os R$510 é por conta do pai aqui, tá bom? Então essas pessoas, quando resolveram participar da comemoração, elas permitiram que se fizesse uma nova divisão de valores a serem pagos. Mas as informações estão contidas no texto em formas de equações, nós vamos interpretar essas informações, beleza? Bom, primeiramente, o que a gente percebe aqui, que o grupo antes tinha 50 pessoas, o orçamento inicial, cada um pagando a mesma quantia, ainda faltava R$510, então nós vamos equacionar isso dizendo o seguinte, que Y, que é o valor a ser pago, ok? Vamos adotar que esse é o valor a ser pago, então tá bom. Então esse aqui é o valor a ser pago, vamos escrever aqui, ó, valor da festa. Vamos colocar valor da festa, ok? Então, se esse aqui é o valor da festa, ele vai ser igual ao quê? A 50 pessoas que vão pagar uma quantia W, vamos colocar W, tá bom? E ainda assim, vão faltar R$510. Então, eu vou colocar uma soma para dizer o seguinte, que toda festa equivale ao que
cada uma das 50 pessoas vai pagar mais R$ 510. Só que aí, mais 5 pessoas resolveram participar da festa. E agora eu tenho 55 pessoas pagando o mesmo valor. Mas será que cada uma vai pagar o mesmo valor W? Não, né? Porque vai ser feita uma nova redistribuição do valor, uma nova divisão, e a incógnita não pode ter a mesma letra, porque é um valor diferente. Então chamaremos a segunda equação de y igual a 55 vezes x. Percebam que aqui está a informação referente às novas pessoas. Dá uma olhadinha lá, ó. Tá dizendo aqui para você, ó. A despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Então eu sei que a festa toda agora vai custar para cada cabeça x reais. Y é igual a 55 vezes x. Entenderam? O valor da festa, que é o Y, agora vai ser pago por 55 pessoas igualmente. A sacada desse exercício é enxergar que trata-se de um sistema de equações do primeiro grau, como eu já ensinei, né, na própria resolução e na aula do dia 1 e do dia 2. Dá uma olhadinha lá de novo e confiram, por favor. E vocês precisam agora equacionar o x com o w, para saberem como é que o x e o w podem ser interpretados. Nós sabemos que o exercício ainda fala para nós isso daqui, ó. Dá uma olhadinha. Ele fala que cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$7. O grupo inicial é quem? Aqueles caras que estavam lá dentro das 50 pessoas. Só que eles pagaram uma quantia W. Eles vão ter que pagar agora mais R$7. Sabe o que isso quer dizer, galera? Primeiro, isso quer dizer o seguinte, que x é diferente de w, não são os mesmos valores, e que o x é igual ao w mais R$7. Olha lá, cada uma das 50 pessoas, está aqui essa informação, dá uma olhada, ó. Cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$7. Quanto que cada pessoa do grupo inicial pagou? Não sabe, né? Mas era W. Ninguém sabe, mas eram 50 pessoas, cada um pagou W. E agora elas vão ter que pagar mais R$7. Então, o X dessa equação aqui de baixo, que é o valor que todo mundo vai pagar no resultado final da distribuição, vai ser maior para aquelas 50 pessoas em R$7. Isso quer dizer que x é igual a w mais 7, ou que, pode escrever como quiser, ou que w é igual a x menos 7. Não é verdade? Se eu estou pagando mais R$7, então aquela pessoa está pagando R$7 a menos. Né? Se eu estou pagando, inicialmente eu pagava R$7 a menos. É a mesma informação. Decida qual você quer usar. Eu vou decidir usar a equaçãozinha roxa aqui. Eu vou dizer que W é igual a x menos 7 e vou substituir essa informação no meu enunciado, né, no meu sistema, perdão, e resolver aqui essa equaçãozinha, beleza? Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vai ficar assim, ó, pegando a equação número 1, vai ficar o seguinte, y é igual a 50, que multiplica x menos 7, propriedade distributiva, chuveirinho nele, y logo y é igual a 50x menos 350 mais 510. Bom, estão vendo que o 350 está negativo, 510 está positivo. Então a resposta vai ser positivo, vai dar 160. Eu costumo falar para os alunos o seguinte, ó, imagine que vocês estejam num banco. Você deve R$350 e possui R$510. Quando abater sua dívida, vai sobrar ou vai ficar devendo? Vai sobrar. Se vai sobrar, é mais 160, ok? Então a informação final desta equação número 1 é que 50x mais 160
equivale ao valor de y. Mas, eu tenho na outra equação uma informação muito importante. E ela diz o que para vocês? Ela diz que y é igual, dá uma olhadinha lá, ó. Y é igual a 55x. Se y é igual a 55x e ao mesmo tempo y é igual a 50x mais 160, então eu posso igualar as duas equações, porque elas possuem a mesma incógnita. Olha lá, y é igual a 50x mais 160. Eu vou colocar no lugar desse y, então, aqui, o 50x mais 160 e vou igualar o que falta, que é a 55x, e vou resolver agora essa outra equaçãozinha do primeiro grau. Bom, quem está de olho na aula sabe que a gente tem que, como se fosse numa feira, né? Laranja para um lado, pera para o outro, cada alimento na sua cesta, e eu estou vendo que esse cara que tem x, esse cara que tem x estão separados das suas cestas. Então nós vamos buscar uma associação, passando o 50x para lá com um sinal negativo, porque ele já era positivo antes da igualdade. Então ele passa para depois da igualdade, subtraindo. Logo nós temos que 160 é igual a 55x menos 50x. E quanto é 55x menos 50x? 5x. Sendo assim, 160 é igual a 5x. E isso implica que o que multiplica, já que eu quero encontrar o valor de x, nesse caso aqui, galera, presta atenção numa coisa aqui, ó. Tem gente que tem dificuldade à toa, tá? Isso quer dizer o seguinte: 5 vezes um número é igual a 160. Que número é esse? Pega o 5, passa para o outro lado, dividindo. Por que dividindo, Porque ele era um produto, ele era uma multiplicação aqui, ó, dá uma olhadinha. Se ele é uma multiplicação, ele passa para o outro lado dividindo. Se ele fosse uma divisão, ele passaria para o outro lado multiplicando. Se ele fosse uma soma, ele passaria subtraindo e assim por diante. Né? Se ele fosse um número positivo, ele passaria negativo e vice-versa. Logo, temos que x, que é quanto cada um está pagando agora atualmente, igual a 160 dividido por 5. Isso é igual a R$32. Então, cada um agora está pagando R$32. Vamos ver qual é a pergunta do exercício? Se é quanto cada um está pagando agora ou quanto cada um pagava antes, quando faltava R$510. Vamos verificar. Está dizendo aqui para gente, ó. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final? Acerto final quer dizer o x. Quer dizer o valor de x. Essa equação aqui que é a final, olha. Que linda, ó. Y é igual a 55x. Essa é a equação final. Se você achou que x é igual a 32, você matou o exercício e correu para o abraço, assinalando a letra D. Repara mais uma coisa. Antes, cada um tinha... Quanto cada um pagou antes? Cada um pagou W, né? Olha lá quanto é que é o valor de W, ó. W é x menos 7. Seria 32 menos 7, que é igual a R$25. E aqui... Enem é tão bonzinho que nenhuma das alternativas tem o 25. Mas tem o 22. Sabe por que tem o 22 aqui? Porque se você vacilar na divisão, bebê, já era. Vai bailar, vai dançar. Então, faça a conta com calma, porque o Enem quer que você aplique diretamente o conceito abordado. Beleza? Qualquer dúvida, me chame aqui no direct, no Instagram, Exatic, Centro de Estudos e Aulas Particulares. Procura a gente por aí, pessoal. A gente está indo de encontro a você. Próxima questão. Fala, galera. Vamos para a nossa segunda questão da lista 3. Novamente, reforço. A lista 3 está na aula 1.
no terceiro tópico, no terceiro link na descrição do vídeo sobre equação do primeiro grau, ok? Se você não assistiu, assista porque é pré-requisito, tá lá disponível para você, basta procurar cronologicamente aí no nosso canal, beleza? Qualquer dúvida me chama no direct, me chama no direct aqui no Instagram do Exatic, Centro de Estudo, nos procure e nos encontre que vocês vão ter aqui informações também especiais, caso necessário. Mas essa terceira listinha lá tinha 2 exercícios, tá bom? E no segundo exercício vocês perceberão que como é importante vocês interpretar algebricamente o que se pede literalmente durante a prova do Enem, tá bom? Então vamos dar uma lida na questão, dê um pause no vídeo, leia a questão, depois a gente confronta os resultados caso você tenha já solucionado esse probleminha, beleza? Dá uma lidinha aí, a gente já volta com a resolução. Bom, trata-se do salto triplo, correto? O salto triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta ele primeiro dá um passo, cai com o mesmo pé do salto, ele dá um outro passo e cai com outro pé, e desse outro pé ele se projeta, finalizando então a contabilização da distância total do seu salto. Então nós temos aqui, vamos colocar as fases para a gente entender o que está acontecendo aqui. Nós temos o primeiro salto. Vocês conseguiram perceber que o primeiro salto ele está sendo maior? Ele está sendo maior do que os demais? Porque ele fala que no segundo salto, dá uma olhadinha, ó. Dá uma olhadinha. Ele fala que entre o primeiro e o segundo salto, o seu alcance diminui 1,2 metros. Diminui por quê? Primeiro, o atleta está em alta velocidade. Ele dá o primeiro salto. Ele perde energia. Parte da energia é transferida no impacto, na absorção desse salto. Então, a gente vai falar de física na semana que vem, as coisas vão ficando mais claras. E à medida que ele vai quicando, ele vai perdendo energia, diminuindo então o seu alcance ao longo das suas projeções, beleza? Então, nesse primeiro salto aqui, é como se ele tivesse percorrido uma distância que você desconhece, vamos chamar de X, ok? Você não conhece. Para o segundo salto, ele fala, olha o que ele fala para o segundo salto, que ele perde, olha que linda essa informação aqui, hein, galera? Aqui está o X da questão. O alcance diminuía 1,5 em relação ao anterior, tá? Em relação ao anterior. Então, daqui até aqui ele percorria X. No segundo salto, ele percorria a distância de X menos 1,2. E no terceiro salto, ele perde no seu alcance mais 1,5 metros. Então, é como se essa informação aqui, ó, essa charada aqui fosse essa menos 1,5 metros. Isso resulta em qual equação? Em qual expressão? X menos 1,2 menos 1,5. Por que, pessoa? Por que, professor? Porque, galera, ele está perdendo a cada salto em relação ao anterior. Então, veja bem, daqui do primeiro salto para esse salto, ele perde 1,2 metros. Então, a informação que eu tive é que a distância desse alcance é de X menos 1,2 metros. A distância do próximo alcance vai ser X menos 1,2 metros menos 1,5 metros. Então, eu vou ter uma expressão aqui, ó. X menos 12 menos... Desculpa. X menos 1,2 menos 1,5 metros. E que toda essa distância aí, galera, ela equivale a 17,4 metros, conforme mostra o enunciado. Professor, matei o exercício. Eu tenho uma equação em que, somados os espaços 1, 2 e 3, primeiro alcance, o segundo alcance, o terceiro alcance, tem que resultar em 17,4 metros. Então monta essa bagaça aí, monta essa equação e finaliza o exercício. Bênção de Deus, vamos lá. X mais X menos 1,2
mais x menos 1,2 menos 1,5 tem que ser igual a 17,4. Não é não? Estou somando todas as minhas projeções, todos os espaços, todos os alcances e igualando a 17,4 metros. Sendo assim, eu tenho x, tenho 3x. X mais x mais x, 3x. 1,2 negativo com 1,2 negativo dá duas dívidas no banco, né? Lembra que eu falei no vídeo anterior? Se você deve um número e deve o outro, você deve os dois. Então você soma o total da sua dívida. Mas você deve um terceiro número aqui, que é o menos 1,5. Você deve tudo. Então você pode somar tudo isso e colocar o sinal negativo. Ou seja, 1,2 com 1,2 dá duas dívidas, então totaliza dívida de 2,4. Com outra dívida de 1,5 dá 3,9. Não é verdade? Então você vai ter menos 3,9, repete o sinalzinho de igual a 17,4. Aqui é uma equaçãozinha simples do primeiro grau, galera. Por isso que tinha a lista 1 da aula 1 para vocês praticarem. Laranja com laranja, limão com limão, passa então o 3,9 negativo para depois da igualdade, mudando o sinal dele para positivo, correto? E vamos continuar o exercício. Temos que 3,9, passando para lá, vai ficar positivo. Então logo temos 3x menos... Não, já passou para lá, né, galera? Então logo temos 3x igual a 17,4 mais 3,9. 17,4 mais 3,9 dá 21,3. Isso quer dizer, então, que o x é igual a 21,3 dividido por 3. E quanto que é isso? Maior que 7, né? Porque 21 dividido por 3 dá 7. 21,3 é maior que 7. Então, nós podemos dizer que x é maior que 7. E quem tem maior que 7 aqui? Está na alternativa letra D, entre 7 e 8. Acabou o exercício, matou a questão, vai para casa alegre, saltitante e feliz. Valeu, galera! Vamos para as próximas resoluções referente à lista que está na aula 2, falando também sobre função do primeiro grau e interpretação de gráfico. Não perca! Próximo vídeo a gente fala então da próxima resolução da segunda lista apresentada sobre o Enem, que está na aula 2 sobre função do primeiro grau. Então, se você ainda não viu a aula 2, vai lá, veja a aula 2, faça a lista de exercícios e depois busque a solução aqui conosco para compararmos as nossas ideias e soluções. Obrigado e tchau!